alguns teólogos falam, eles buscam muita resposta, né, para dizer a respeito da noite que Jesus falou que ia ser entregue e que o galo iria cantar e que Pedro negaria Jesus 3 vezes. E aí aquela história de que o galo cantou, não era o galo que cantou, mas senão uma trombeta que tocou. E aí ou é a trombeta ou é o galo. E aí na minha concepção e no meu conhecimento bíblico, não conheço muito, mas um pouco que conheço, dá para mim entender que aquela noite que Jesus foi traído e que Pedro negou a Jesus, verdadeiramente foi a ave que cantou, foi o galo que cantou e não foi uma trombeta que tocou. Alguns dizem que foi uma trombeta. Não, eles dizem que foi a trombeta porque a trombeta se chama galicínio. Mas esse galicínio, porque era conhecido pelos romanos, onde havia a troca de soldado, onde tinha a guarnição, ia trocar, toda vez que trocava, tocava-se a trombeta e fazia-se a troca. E aí, como aquela trombeta também havia troca durante a noite, durante a vigília da noite, aquela madrugada onde havia troca, ali então, tocava-se trombeta, e aí eles falavam, a trombeta, o galo aí está cantando. Ele falava que isso é o canto do galo, que era a trombeta tocando. Mas eu não acredito nisso, não creio nisso. A palavra pode ter coincidência de nome, mas verdadeiramente não foi isso que Jesus quis dizer. Até mesmo porque para o romano, que dali era normal, era comum aquela trombeta tocar em 2 horas, em 3 horas, quando havia troca de guarda. Mas para os judeus, para aqueles que eram da Galileia, que viviam em aldeia, que dali não era comum. O comum era ouvir o canto do galo pela madrugada. A palavra de Deus nos fala e nos dá a entender a questão da divisão de horas. A hora do dia para os judeus vai das 6 da manhã às 6 da tarde. E a hora da noite é dividida em vigília, que vai das 6 da tarde às 6 da manhã. Quando nós olhamos para a hora do dia, ela é dividida em hora. Ou seja, começa às 6 horas da manhã, quando a Bíblia nos fala a primeira hora do dia, nós sabemos que é às 7 horas da manhã, porque é 6 mais 1, 7. Quando a palavra de Deus nos fala a segunda hora do dia, é 2 mais 6, 8. Sempre começando com o número 6 e somando ali para frente, hora em hora. Ou seja, a 9ª hora do dia, aí você já sabe, entendeu? 9 com 6, aí você vê que dá 15, dá 3 horas da tarde. Então vai somando, né? Esses horários. Mas quando passa na parte da noite, já passa a dividir por vigília. A primeira vigília da noite, que é das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Então Jesus falou certa vez também que nós tínhamos que ficar atentos, que nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. O Senhor não sabe se vai vir à tarde, não sabe se vai vir à noite, não sabe se vai vir de madrugada ou se vai vir no cantar do galo, ou se vai vir pela manhã. Então naquela época também havia há quem diga que naquele lugar não podia estar um galo, porque naquele lugar não podia criar galo. Aquele lugar não podia criar galo. Então ali Anás, Caifás, Pilatos, eles não tinham galinheiro. Ninguém é obrigado a criar galinha, ninguém é obrigado a ter galinheiro na sua casa, onde quer que seja. Eles eram homens da alta sociedade, eles tinham seus palácios, tinham suas casas grandes. O que eles tinham que criar galo? Ninguém. Quando a pessoa começa com esse argumento, já passa a ser uma coisa absurda, né? Eu jamais faria um argumento desse, né? Quem é que está ali no meio da grande sociedade, está ali no meio dos nobres, vai criar galinha, perder o seu tempo de criar galinha dentro do... Não. Mas aqueles que viviam longe, que viviam fora do muro de Jerusalém, eles realmente criavam galinha e criavam galos também. Tanto é que eles tinham a suposição que o cantar do galo era porque à noite, de madrugada, tem aqueles galos que cantam fora de hora. Você já viu? Tem galo que canta o dia inteiro. Então ele assim, volta e meia, escutava-se um galo cantar de madrugada, fora de hora, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora ou outra. Estava um galo cantando, e o galo cantava num canto muito alto. Então acredito que aquele galo é um daqueles galos que cantou naquela noite. Mas já vou explicar mais ali. Então o que acontece? Eles não acreditam que seja o galo, mas que seja a trombeta. E eu tenho para mim que era o galo. Isso é um ponto. Ali ninguém podia criar? Não podia, né? Mas o nosso Senhor Jesus, para comigo, que certa vez mandou um peixe. Vocês já escutaram a história de Jonas?
o homem que foi engolido por um grande peixe. Deus mandou o peixe engolir a Jonas, a trazer ele até a beira da praia e cuspir ele na beira da praia, não mandou? Beleza, pronto. Um certo dia estava lá o profeta passando fome, passando lá escassez, embaixo, já no deserto, escondido. Deus manda o corvo pegar a comida e levar a comida para o profeta. Foi o corvo que levou, não foi? Nosso Deus mandou, não mandou. Certa vez Jesus falou para Pedro, falou assim: Pedro, vem cá comigo, vem cá. O que eles estão querendo? Eles estão querendo dinheiro, estão querendo imposto. O que eu faço? O que tu faz? Vai lá pescar. Mas o Senhor Jesus, ele quer dinheiro, ele não quer peixe não. Vai lá pescar. E diz que Pedro foi lá pescar e pegou um peixe. E dentro da boca do peixe tinha uma moeda. E aquela moeda para pagar a conta, pagar um imposto. Então, se o nosso Deus, o nosso Jesus, ele enviou um grande peixe, enviou corvos, enviou um peixe com uma moeda para pagar o tributo, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ressuscitou mortos, ele fez algo incomum naquilo que era costume naquela época. Cantar do galo naquele lugar em Jerusalém, quando Jesus estava sendo ali interrogado, era incomum. Então Jesus fez exatamente o incomum acontecer. Foi um galo, sim, não foi uma trombeta, foi um galo, até mesmo porque falou galo, ave, falou que está ali, não era comum, não era, mas aconteceu, porque nosso Deus faz isso, faz o incomum acontecer. Tudo que é normal, tudo que é comum acontecer, é banal, isso é comum, isso todo mundo faz, não é verdade? Mas o incomum ninguém faz. Fosse só a trombeta, não seria falado até hoje. Tocou a trombeta, porque a palavra de Deus nos fala no livro de Números, também fala em Números, se não me engano, 10, ou fala também ali no Salmo 68, também fala de trombeta, fala em Apocalipse de trombeta. Se Jesus quisesse falar trombeta, ele tinha falado trombeta. Não deixava ninguém querer caçar sinônimo, querer nome histórico para saber identificar se era ou não era. Não, era trombeta.